Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre indução. Nós vamos falar sobre o princípio da indução finita. Então eu trouxe aqui para vocês dois princípios, que seria o chamado princípio da indução forte, né, e o princípio da indução fraca. Para nós falarmos um pouquinho sobre esses princípios, né, o princípio da indução finita, falar desses dois princípios, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, onde eu vou apresentar as definições, né? Vamos conversar um pouquinho, né, a respeito desse princípio e tem alguns exemplos, né? Então para o entendimento, né, para o bom entendimento desse princípio, é importante que a gente treine bastante, a gente faça vários exemplos. Então eu trouxe aqui alguns e aí logicamente eu vou convidar vocês a tentarem fazer outros exemplos, né? Porque vocês vão ver que à medida que vai fazendo um, vai fazendo o outro, vai ficando meio que natural esse tipo de demonstração, tá bom? Então, um momentinho só, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para a gente falar um pouquinho sobre esse princípio, tá? E aí, depois que nós falarmos sobre esse princípio da indução finita, vocês vão ter aí um monte de exemplo para resolver. Então, preparem-se que tem bastante coisa para ser feita, tá? Então, vamos lá. Então tá aí, gente, ó. Princípio da indução final, né? Mais uma vez, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos vocês a mais essa aula. É um tanto quanto diferente, né? Porque a gente sempre é acostumado lá com a lousa, encher a lousa de informação, discutir, conversar. Eu tenho aquela mania de ficar andando para lá e para cá na sala, mas agora a gente fica nessa visão um tanto quanto mais distante, mas estamos juntos aí e logo logo isso vai passar. Aqui eu coloquei só uma imagenzinha, né, nesse novo momento que nós estamos passando aí, com o intuito de dizer para vocês se cuidarem, né? É uma situação bastante complicada que nós estamos vivenciando aí, e aí cabe a cada um de nós termos consciência, né, e agirmos da melhor maneira possível, da forma mais correta possível, para nos proteger e, obviamente, para proteger o próximo, né? Então, se cuidem aí e espero que estejam todos bem. O objetivo, então, dessa aula, gente, é falar um pouquinho sobre o princípio da indução finita. Então, eu vou falar de dois princípios, o chamado primeiro princípio da indução finita, ou indução fraca, e o chamado segundo princípio da indução finita, ou também chamado de indução forte. Aí, baseado nesses princípios, vão ter ali uma série de exemplos que nós vamos procurar trabalhar juntos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês é fazer uma análise dessas afirmações aqui. A primeira delas fala assim, ó, a sala número 1 da Unifal é branca. E a segunda afirmação fala assim, ó, se na Unifal a sala número K é branca, então a sala número K mais 1 é branca. Tá? Aí a pergunta que eu poderia fazer para vocês seria a seguinte, olha, nós temos duas afirmações aí. Se nós tomarmos somente a primeira afirmação, a sala número 1 da Unifal é branca, será que nós podemos dizer que todas as salas da Unifal são brancas? Ou então uma outra situação, analise a segunda afirmação. Se na Unifal a sala número K é branca, então a sala número K mais 1 é branca. Será que se nós observarmos somente essa afirmação, nós teríamos condições de dizer que todas as salas da Unifal são brancas? Então, eu convido vocês a pensarem um pouquinho a respeito, porque através dessas afirmações aqui é o que vai dar assim um embasamento para o que vem de definição sobre o princípio da indução finita, né? Ou seja, nesse princípio, o nosso objetivo vai ser uma tentativa de generalização, tá? Porque se nós pensarmos assim, olha, se eu penso só na primeira situação, eu sei que a número 1 é branca. Será que eu posso afirmar que todas são brancas? Peraí, eu sei que a primeira é branca, mas eu tenho mais alguma informação? Agora,
Falo na segunda que se na Unifal o número K é branca, a K mais 1 é branca. Tá, mas aí, o que eu posso dizer a respeito desse K? A partir de qual K que eu estou tomando? Se eu falar para vocês assim, ó, K igual a 3, beleza? K igual a 3, então quer dizer que a 4 é branca e assim vai na sequência, né? Mas espera aí, e a 1, a 2? Que garantia que eu tenho de que elas são brancas, né? Ou seja, se nós tomarmos individualmente cada uma dessas informações aqui, nós não temos condições de dizer que todas as salas da Unifal são brancas. No entanto, a partir do momento que nós tomamos essas duas afirmações, aí sim nós temos condições de dizer que todas são, porque olha, se a número 1 é branca, beleza, eu já tenho informação que a primeira é branca, ou seja, a partir da primeira, olha, para n igual a 1, desculpa, para k igual a 1, a próxima vai ser k mais 1, 2, depois 3, 4, e aí eu consigo dizer que todas são brancas. Então, olhando as duas, eu tenho condições de afirmar isso, tá bom? Então, no caso do princípio da indução finita, a gente sempre tem que tomar cuidado com o seguinte: a gente vai ter que ter uma informação inicial, e baseado nessa informação inicial, nós vamos ter ali uma outra informação para ser analisada, que é a seguinte: se a afirmação é válida para um dado n igual a k, será que a afirmação é válida para n igual a k mais 1? Aí nós vamos ter essas duas situações para analisar. Tudo bem? Então eu convido vocês a pensarem um pouquinho mais sobre isso que eu falei, e aí a gente pode discutir um pouco sobre isso a respeito depois, tá bom? Beleza. Proposições associadas aos números naturais, nós utilizamos um método que se baseia no princípio da indução finita. Esse princípio da indução finita, gente, ele também é chamado de P e F, ou PIF, né? P de princípio, I de indução e F de finita. Então, sempre que aparecer para você assim, ó, prove por PIF, prove por P e F, tananã, tananã, significa que é para você utilizar o princípio da indução finita nessa demonstração. Beleza? Bom, esse princípio ele foi descoberto pelo matemático e lógico Giuseppe Peano, né, 1858-1932, e aqui é só uma informação mais histórica mesmo, mas que eu acho bem interessante para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito desse processo de construção, né? Saber sobre a história da matemática é algo que vai ajudar bastante a vocês entenderem, compreenderem as coisas, tá? Então, eu convido vocês a procurarem um pouco sobre a história das coisas. Aqui, nesse caso, um pouquinho sobre o surgimento desse princípio da indução finita. Bom, então, a partir daquelas afirmações, a partir dessa informação histórica, essa notinha histórica aí, vamos definir o primeiro princípio da indução, ou chamada indução fraca. Esse primeiro princípio da indução, ou princípio da indução matemática, ele é dado da seguinte forma: seja A um conjunto de números naturais. Um conjunto, né, de números naturais. Se 0 pertence a A, primeira coisa. E para todo K natural, se K pertence a A, então K mais 1 pertence a A, então A é igual ao conjunto dos naturais. Então, aqui é como se nós estivéssemos pensando naquela informação que eu disse inicial. Nós temos lá que o 0 pertence ao A, então é a primeira informação que nós temos. E aí depois, olha, para todo natural, se o K está em A, quer dizer que o K mais 1 está em A. Então, quer dizer, o sucessor está em A. E aí, tomando como referência aquela informação inicial e essa segunda informação, a gente pode dizer que o conjunto A é o conjunto dos naturais, ou seja, vale para todo mundo. Tá? Bom, se observarmos esse teorema anterior, podemos ver que sua primeira condição diz que o zero está em A. E a segunda diz que, se o natural K estiver em A, então K mais 1 também está em A. Bom, e como conclusão dessas duas hipóteses é que um conjunto construído de tal forma só pode ser o conjunto dos números naturais. Então, o que eu já havia mencionado, mas aqui tem um textinho para que vocês anotem e tentem entender toda essa fundamentação. Esse teorema é, na realidade, uma importante técnica de demonstração. Então, justamente isso que eu falei, do princípio da indução finita. É uma técnica também de demonstração. Nós já estudamos bastante sobre técnicas de demonstração de teoremas. Não sei se vocês se recordam, mas nós falamos de várias técnicas de demonstração. A forma direta, nós falamos da contrapositiva, falamos da técnica de prova por absurdo, e tem agora também essa técnica associada à demonstração, né, usando o chamado princípio da indução finita.
tá? Bom, nós vamos ver como que isso se aplica numa série de exemplos que serão apresentados a seguir, mas antes disso, eu vou apresentar para vocês aqui um esqueminha de prova por indução. E depois a gente pode tentar seguir esse esqueminha aqui. Nós temos aí 5 passos, né? O primeiro deles fala assim, ó, nós vamos definir o A como sendo o conjunto dos números naturais para os quais tal propriedade é válida. Em seguida, vamos provar que o zero pertence ao A, que é a chamada etapa básica. Depois, nós vamos provar que se K pertence a A, então K mais 1 também pertence a A, e essa é a etapa que nós chamamos de etapa indutiva, tá? Bom, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos supor que o resultado é válido para N igual a K, que é a chamada hipótese de indução, ou HI, que a gente chama, vocês vão ver quando a gente estiver fazendo o exemplo. E depois, usando a hipótese de indução, nós vamos provar que o resultado é verdadeiro para N igual a K mais 1, que é o que a gente chama de tese, né? Então, baseado na hipótese, a gente chega na comprovação da tese. Invocamos o teorema anterior para concluir que A é igual a N, portanto, o resultado é válido para todos os números naturais. Bom, uma informação importante é que aqui está falando do caso do zero pertencer a esse conjunto, só que tem muitas situações, muitas provas que nós vamos fazer, que vai falar assim, ó, prove por indução que tal expressão, né, tal igualdade é verdadeira para todo K pertencente aos naturais estrela. Então, nesse caso, nesse segundo passo, onde fala provar que o zero pertence ao A, nesse nosso caso, nós vamos pensar assim, olha, como é natural estrela, o zero está fora. Então, nós vamos ter que provar que a afirmação é válida para o primeiro natural depois do zero, que seria o 1. Né? Então, aí nessa etapa básica, né, esse primeiro passo que a gente costuma dizer, a gente tem que tomar cuidado que a gente vai testar se a afirmação é válida para um dado n0, beleza? Então, aqui, se tiver considerando o zero, beleza, é o primeiro natural. Mas se tiver o natural estrela, a gente vai considerar a partir do 1, tranquilo? Isso tem que ser bem observado, tá? Bom, aí agora, em seguida, serão apresentados alguns exemplos. Eu só vou fazer a leitura desses próximos exemplos aqui, associado ao primeiro princípio da indução finita, e depois eu vou compartilhar com vocês a nossa mesa digitalizadora para que eu possa fazer, assim, uma espécie de sugestão, né, de demonstração com vocês, para que vocês vejam mais ou menos como que é essa prova por indução. Então, nós temos nessa primeira situação aqui, para provar pelo princípio da indução finita, que 1 mais 2 mais n, 1 mais 2 mais tananana, mais n, é igual a n vezes n mais 1, dividido por 2, ou seja, a soma dos n primeiros naturais é igual a essa expressão. Para n pertencente à natural estrela, aqui vai acontecer aquele fato que eu falei, né? Então, nós vamos ter que testar inicialmente que a afirmação é válida para um dado n0. Nesse caso, é 1, né? Porque é natural estrela. Aí tem um outro exemplo que fala assim, prove o princípio da indução finita, que 7 elevado a n menos 1 é divisível por 6 para todo natural. E aqui é uma prova envolvendo divisibilidade, né? Vamos ver como que a gente faz isso. E tem um outro, usando uma desigualdade, que fala assim, ó, prove que 2 elevado a n é menor que 2 elevado a n mais 1 com n natural. Tá? Então, eu trouxe esses 3 exemplos, no caso do primeiro princípio da indução finita. Vamos resolver esses exemplos? Vamos dar uma brincadinha com esses exemplos aqui. E aí, como eu costumo dizer, né, os vídeos, eu não estou fazendo vídeos tão longos, né? Então, depois que nós fizermos a resolução desse exemplo, se ficar um pouco longa a nossa conversa, aí eu interrompo a gravação, né? Tem um vídeo aí sobre o primeiro princípio, e depois eu faço um outro sobre o segundo princípio. Mas, se não for tão longo assim essa explicação, eu já falo do segundo princípio para vocês nesse mesmo vídeo, tá bom? Então é isso, vamos lá. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, eu vou compartilhar agora a mesa digitalizadora aqui. Vou só desligar a câmera. Então, vamos lá. Bom, gente, então, vocês devem estar visualizando aí a nossa mesa, né? O primeiro exemplo, ele pede para provar aquela igualdade, né? A igualdade é essa aqui, ó. Pediu para nós utilizarmos o PIF, né?
o princípio da indução finita, né? Nós estamos trabalhando no primeiro princípio da indução finita, e pediu para mostrar isso aqui, ó, que 1 mais 2 mais tananã, tananã, mais n é igual a n, que multiplica n mais 1, dividido por 2, e nós estamos trabalhando aqui, ó, com n pertencente aos naturais estrelinha, tá? Bom, para provar por indução, gente, nós vamos ter que pensar em duas partes, né? Nós vamos ter que demonstrar inicialmente o passo base, a gente costuma chamar de 1i, né? Mas poderia chamar de um azinho também, não teria problema. Então, nós vamos mostrar, será que a afirmação é válida para um dado n0? Mas qual n0 que a gente vai tomar aqui? Olha, se eu estou pegando o n natural estrela, eu vou ter que pensar assim, ó, o nosso n0 é igual a 1. Beleza. Aí eu vou ter que mostrar que essa expressão aqui é igual a essa. Mas para n0 igual a 1, olha, eu estou pegando o primeiro elemento aqui, ó. Então, o primeiro membro dessa igualdade é igual a quanto? É igual a 1. Beleza? O segundo membro é quem? É esse aqui, ó. Só que peraí. Se eu estou testando para n0 igual a 1, isso aqui eu vou fazer 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2. Opa, 1 mais 1 é 2, 2 vezes 1, 2, dividido por 2 é igual a 1. Beleza. Então, olha, o nosso segundo membro também deu igual a 1. Opa, primeiro membro igual ao segundo membro. Então, no nosso passo base, nós podemos dizer o quê? Portanto, a afirmação, ela é o quê? Ela é válida para o nosso n0. Para n0 igual a 1. Beleza, comprovamos a primeira parte. Bom, na segunda parte, nós vamos ter duas condições. Nós temos a hipótese de indução. Na hipótese de indução, nós vamos pensar no seguinte. Nós temos que a informação ela é válida para n igual a k. Beleza, ou seja, onde eu tiver n, eu vou substituir por k. Ou seja, eu tenho que 1 mais 2 mais tananã, tananã, mais, no lugar do n, k, é igual a k, que multiplica k mais 1, dividido por 2. Bom, nós estamos trabalhando agora para n igual a k, então eu tenho k natural estrela. Beleza. Essa é a primeira parte do item 2i, a nossa hipótese. Bom, se a afirmação é válida para n igual a k, eu vou ter que mostrar o quê? Eu vou ter que mostrar que a afirmação ela é válida para n igual a k mais 1. Aí o que eu vou ter que fazer, gente? Aí eu vou ter que fazer o seguinte. No lugar do n, 1 mais 2, mais, no lugar do n eu substituo por quem? Por k mais 1. É igual a quem? É igual a n, só que no lugar do n, k mais 1, que multiplica, bom, n mais 1, k mais 1 mais 1, k mais 2, isso tudo dividido por 2. Nós estamos trabalhando aqui, k natural estrela. Beleza. Então, a primeira parte, mostrei que a afirmação é válida para um dado n0. Na segunda parte, eu estou dizendo o seguinte, se a afirmação é válida para n igual a k, então isso por hipótese, eu tenho que mostrar que a afirmação é válida para n igual a k mais 1. Beleza, mas e agora? Como que eu faço, gente? Como que eu continuo? Bom, nós temos o seguinte. Se eu tenho essa expressão 1 mais 2 mais k mais 1, vocês concordam que aqui nós estamos indo de 1 em 1? 1 mais 2 mais 3 mais k mais 1? Qual que é o termo que antecede o k mais 1? O termo que antecede o k mais 1 é o k. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, 1 mais 2, mais o termo que antecede o k, mais o k mais 1. Bom, mudou nada, né? Porque eu estou trabalhando aí com essa soma, né? E a única coisa que eu fiz foi colocar o termo que antecede o k mais 1. Mas por que eu fiz isso, gente?
causa disso aqui, ó. Por hipótese, eu tenho que 1 mais 2 mais até k, isso aqui, por hipótese, eu sei que isso é igual a k, que multiplica k mais 1, dividido por 2, beleza? Bom, então se eu tenho isso por hipótese, agora o que eu posso fazer? Bom, é só eu complementar aqui, ó, mais o k mais 1. Ótimo, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó, k mais 1, que multiplica, isso aqui é um 2, tá? Não ficou tão bonitinho, mas é um 2. K mais 2 dividido por 2. Bom, agora, o que eu posso fazer? Agora nós vamos usar aqui, ó, de matemática fundamental, né? Eu posso usar a ideia do mínimo múltiplo comum, 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes k, que multiplica k mais 1, k que multiplica k mais 1, mais 2 dividido por 1 que está aqui embaixo, 2. 2 vezes k mais 1, 2 vezes k mais 1. Maravilha! Por que maravilha, gente? Porque agora nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Olha comigo, eu tenho k que multiplica k mais 1, mais 2 que multiplica k mais 1. Bom, k mais 1 é comum aos dois, né? Aos dois termos dessa soma. Então, o que eu posso fazer com esse k mais 1? Eu posso colocar esse k mais 1 em evidência. Mas se eu coloco esse k mais 1 em evidência, k que multiplica k mais 1 dividido por k mais 1 dá quem? Dá k. 2 que multiplica k mais 1 dividido por k mais 1 dá quem? Dá 2. Isso tudo dividido por 2. Olha que maravilha. K mais 1 que multiplica k mais 2 dividido por 2. Era exatamente onde nós queríamos chegar. Tranquilo, gente? Então, esse é um exemplo bem básico, né, sobre o primeiro princípio da indução finita, mas que eu acho bem relevante de ser destacado aqui, porque baseado nesse exemplo, vocês vão ver que vocês têm condições de entender os demais. Então, é só seguir a lógica, né? É só você pensar no seguinte, olha, primeiro passo I, mostro que a afirmação é válida para um dado n0, em seguida, se a afirmação é válida para n igual a k, então é válida para n igual a k mais 1. Aí, a partir da tese, eu vou encontrando algumas formas de utilizar a hipótese, que é o que eu sei que é válido, e aí eu chego na comprovação da tese. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Bom, tem mais um exemplo, né, que nós já fizemos a leitura, e aí nós vamos passar para ele agora, né? Então, no segundo exemplo, fala assim, ó. Utilize também o princípio da indução finita para mostrar o seguinte, que 7 elevado a n menos 1 é divisível por 6 para todo n natural. Maravilha. Como que nós vamos provar isso? Bom, primeira coisa, nós vamos pensar no seguinte, será que a afirmação é válida para um dado n0? Qual é n0? N natural. Então, nós vamos testar para 0. Beleza. Então, para n igual a 0, eu tenho que 7 elevado a 0 menos 1, isso aqui dá quanto? 7 elevado a 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Opa, mas espera aí. 0? Nós podemos dizer que ele é o quê? 0 é divisível por 6. Ou seja, testamos para o n0, portanto, a afirmação ela é válida para um dado n0, ou seja, para n0 igual a 0. Beleza, passo base está verificado. Bom, aí vamos para o segundo passo. Para o segundo passo, nós temos aquela
ideia da hipótese de indução e nós temos a tese. Beleza, na hipótese de indução, o que eu falei para vocês lá no início? Que nós sabemos que a afirmação é válida para n igual a k. Se a afirmação é válida para n igual a k, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 7 elevado a k, ou seja, no lugar do n eu estou substituindo por k, menos 1 é divisível por 6 para todo, bom, no lugar do n, k, então, beleza, então isso por hipótese. E aí na tese, bom, se a afirmação é válida para n igual a k, então a afirmação é válida para n igual a k mais 1, ou seja, 7 elevado a k mais 1 menos 1 é divisível por 6 para todo k natural. Bom, então nós temos a hipótese, temos a tese. Bom, da tese, nós temos o seguinte. Nós temos que 7 elevado a k mais 1 menos 1, isso aqui, se nós utilizarmos a propriedade lá de multiplicação de potência de mesma base, nós podemos dizer que isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a k vezes 7 menos 1. Concorda comigo? Olha lá, repete a base, somos expoentes. 7 elevado a k mais 1. Beleza. Só que aqui nós estamos trabalhando com a ideia de divisibilidade por 6. Então, o que nós podemos pensar aqui? Ó? Nós podemos pensar no seguinte. Esse 7, vocês concordam comigo que 7 é a mesma coisa que 6 mais 1? Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu usei essa estratégia? Porque se eu utilizar no lugar do 7 o 6 mais 1, eu vou poder fazer isso aqui, ó. 7 elevado a k vezes 6 mais 1 menos 1. E isso é a mesma coisa que 7 elevado a k vezes 6 mais, que aqui eu estou fazendo isso aqui, né? 7 elevado a k vezes 6 mais 7 elevado a k vezes 1 menos 1. Maravilha. Porque 7 elevado a k vezes 1 é 7 elevado a k. Só que 7 elevado a k menos 1, o que nós temos? 7 elevado a k menos 1, por hipótese, aqui, ó, 7 elevado a k menos 1, deixa eu diminuir isso aqui, que eu acabei que eu aumentei sem querer. 7 elevado a k menos 1, por hipótese, nós sabemos que é divisível por 6, beleza? Então, ótimo. E olha comigo isso aqui, ó. 7 elevado a k vezes 6. Bom, se eu tenho 6 multiplicando, obviamente isso aqui é o quê? Isso aqui é divisível por 6. E 7 elevado a k menos 1, por hipótese, também é divisível por 6. Mas aí pensa comigo, se eu tenho um número divisível por 6 aqui e um número divisível por 6 aqui, isso aqui não seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, um 6 vezes A, porque ele é divisível por 6, e esse outro aqui também é divisível por 6. Então, não poderia fazer um 6 vezes B? E isso aqui, ó, não é a mesma coisa que 6 que multiplica A mais B? E isso aqui, ó, se eu penso que eu estou trabalhando nos naturais, né? Então, 6 vezes um A mais B pertencente aos naturais, o que eu posso garantir? Eu posso garantir, então, que é divisível por 6. Então, desta forma, portanto, eu posso dizer que 7 elevado a n menos 1 é o quê? É divisível por 6 para todo n natural. Tranquilo, gente? Então, esse é um outro exemplo que eu quis trazer aqui para vocês.
ok? Então, vamos lá, tem mais um, né, que a gente fez um de igualdade, agora a gente fez um envolvendo a divisibilidade, e agora nós vamos pensar num outro exemplo envolvendo a questão de desigualdade, tá? Bom, esse da desigualdade, ele fala assim, ó, nós queremos provar o seguinte, deixa eu só voltar aqui, da desigualdade, 2 elevado a n é menor que 2 elevado a n mais 1 para n natural. Então, nesse terceiro, nós queremos provar que 2 elevado a n é menor que 2 elevado a n mais 1 para n natural. Essa pontinha aqui, deixa eu ver se eu diminuo ela um pouquinho, só para melhorar um pouquinho. Beleza. Como que nós vamos provar isso, gente? Da mesma forma, né? Então, nessa demonstração, a primeira coisa é, será que a afirmação é válida para um dado n0? Bom, aqui é natural, então vamos testar para n0 igual a 0. Então, para n0 igual a 0, o que nós temos? 2 elevado a 0 menor que 2 elevado a 0 mais 1. Só que 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 mais 1 é 2 elevado a 1, que é 2. Opa, maravilha! Ou seja, a afirmação é válida para n0 igual a 0. Então, esse é o nosso passo base, nosso passo I. E o nosso passo 2I, nós temos o quê? Nós temos a nossa hipótese de indução, onde nós sabemos que a afirmação é válida para n igual a k, ou seja, no lugar do n, nós vamos substituir por k, ou seja, 2 elevado a k é menor que 2 elevado a k mais 1 para todo k natural. Beleza. E na tese, o que nós temos? Se a afirmação é válida para n igual a k na hipótese, então a afirmação é válida para n igual a k mais 1 na tese, menor que 2 elevado a k mais 1 dá o quê? K mais 2. K natural. Ótimo. Daí nós temos o quê? Nós temos o seguinte. Temos... Bom, então vamos lá. A tese é 2 elevado a k mais 1 menor que 2 elevado a k mais 2. Então vamos lá. Por hipótese, nós sabemos que 2 elevado a k é menor que 2 elevado a k mais 1. Então vamos pensar no seguinte, olha, nesse caso da desigualdade, se eu pego essa minha hipótese, que é o que eu sei que é válido, né? 2 elevado a k menor que 2 elevado a k mais 1. Aí, pensa no seguinte, isso é uma desigualdade. Isso aqui é a hipótese, eu sei que é válido, né? Se eu faço assim, ó, nessa desigualdade, se eu multiplico por 2 de um lado e multiplico por 2 do outro, o que eu estou fazendo? Bom, estou balanceando a expressão. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Só que pensa comigo, se eu multipliquei por 2 aqui, ó, isso aqui vai ficar 2 elevado a k mais 1. Eu estou pegando a base e somando os expoentes. Menor. Repete a base, soma os expoentes. K mais 1 dá o quê? K mais 2. Opa, mas olha que maravilha. 2 elevado a k mais 1 menor que 2 elevado a k mais 2. E eu usei o quê? Eu usei a hipótese, que era a informação que eu tinha conhecido. Então, eu provei. Beleza? Bom, então é isso, gente. Desse primeiro princípio, eram esses os exemplos que eu queria passar aqui para vocês, né? Obviamente, veja bem, aqui nós estamos trabalhando com alguns exemplos, muito pouco. Tem muita coisa, muito exemplo para ser feito, muita coisa para ser treinada, né? E aí eu vou convidar vocês, né? Tem uma lista de exercícios, tem várias propriedades lá para vocês, várias igualdades, né? Vários exemplos desse tipo para vocês provarem. Então eu convido vocês a irem lá, tentarem resolver. Obviamente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Na nossa aula online, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos resolver mais alguns exemplos, e aí, agora é a questão de trocarmos ideias, tá? Então, esse é o primeiro princípio, tá? Como eu falei para vocês, demorou um pouquinho para eu fazer
essas explicações, então eu vou interromper aqui a gravação nesse primeiro e volto numa segunda gravação para falar sobre o segundo princípio da indução, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Eu agradeço vocês mais uma vez e volto já já.